Bora, vai começar. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Mania FM, aqui na GDS Web Rádio Brasil e agora na Rede Brasil de televisão. Que alegria grande chegar na sua casa. Obrigado aqui pelo carinho, obrigado pela audiência. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa diariamente. Obrigado. Hoje nós vamos falar de Sebrae. Qual é o papel do Sebrae? Qual é a função do Sebrae na vida da sociedade? Você que quer montar, quer criar uma empresa, você que quer se tornar um micro, um pequeno ou um grande empresário, de que forma o Sebrae pode te ajudar? Você que já tem a sua pequena empresa, tem sua empresa, de que forma o Sebrae te ajuda, pode te orientar sobre esses temas, assuntos muito importantes. Nós vamos estar falando a partir de agora com Luciana Nogueira, está aqui para conversar com a gente, Fabrício do Zumbi. Fabrício hoje não está aqui para falar de política, não. Fabrício está aqui para falar de Sebrae. Bom demais receber vocês aqui. Luciana, tudo bem? Prazer, honra receber você aqui, amiga. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço pelo convite. Prazer é todo meu. Prazer. Fabrício, uma honra, amigo. Felicidade para você. Bom ter você aqui. Né? Saudade de você. Tudo bem? Tudo bem, Parraro. Obrigado. Mais essa oportunidade de falar sobre a melhoria da vida das pessoas, né, através do Sebrae, que ajuda o empreendedor. Né? Eu estou visitando os empreendedores, estou vendo como que eles tratam o Sebrae. Eles falam assim: eu nunca tive um atendimento tão bom como o Sebrae. Isso é sinal de que o Sebrae ele presta um serviço relevante para a sociedade, né, do Espírito Santo, especial de Cachoeira de Itapemirim e do Brasil. Do Brasil. Vamos falar o seguinte: o que é o Sebrae? O Sebrae existe para quê? Qual a função, a missão do Sebrae? Vocês ficam à vontade, vocês dois aí para falar. Hoje eu tenho reforço. Bom, o Sebrae ele é o serviço de apoio à micro e pequena empresa e ele tem o papel fundamental de ajudar o empreendedor que quer montar um negócio e também aquele que já tem sua empresa no mercado a melhorar e profissionalizar o seu negócio, melhorar suas técnicas de gestão, ajudá-lo a elaborar seus controles financeiros, ajudá-lo a alavancar seus negócios no mercado, ajudar no desenvolvimento tecnológico nós também. Nós estamos falando de orientação, falando de curso, falando de que nós estamos falando? Nós estamos falando de orientação, nós estamos falando de curso, nós estamos falando de consultorias, nós estamos falando de vários serviços que esse empreendedor tem acesso através do Sebrae. Por exemplo, eu quero montar um negócio aqui em Cachoeiro, aqui no Espírito Santo. Eu vou expandir um pouquinho aquele negócio que nós estamos falando para a emissora de rádio que é do país todo. Então, né, eu quero montar um negócio na minha cidade. Aí o cidadão está lá em São Paulo, cidade do interior de São Paulo, também quer montar lá na cidade dele. E aí ele precisa, por exemplo, de um estudo de mercado. Ele precisa fazer analisar o mercado para saber se cabe aquele negócio ali. O Sebrae pode orientar nisso aí? Isso. Ele vai procurar o Sebrae e a gente tem uma ferramenta chamada Plano de Negócio, onde esse empreendedor ele vai poder colocar toda a sua ideia no papel antes de partir para a prática. E fazendo esse estudo, ele vai então poder analisar os riscos. Ele vai ter o seu planejamento em mãos para avaliar a viabilidade. Vale a pena ou não vale a pena ir para o mercado com aquela ideia, naquele formato, naquele modelo de negócio. O Sebrae tem, por exemplo, um profissional para atender lá em cada área. Por exemplo, eu vou lá com a minha dúvida na área financeira. Aí tem um profissional lá que vai sentar comigo e vai dizer: olha, isso. É isso? Perfeitamente. Os profissionais do Sebrae, eles vão primeiramente fazer um diagnóstico para identificar como a gente pode ajudar aquele empreendedor. Porque o que acontece, Parraro, é que às vezes a gente recebe demandas, o empresário ele diz, por exemplo, que ele não está tendo lucro no negócio. E aí a gente precisa entender se é realmente aquilo que está acontecendo no negócio dele. Talvez a questão não é lucro, talvez ele está com um problema ali em fluxo de caixa, porque ele vende, mas não recebe no mesmo tempo que paga as contas. Sim. Então, ele não tem capital de giro e tem um desalinhamento de contas a pagar e contas a receber. Então, primeiro a gente vai ter uma conversa com esse empreendedor para entender se o que ele está dizendo é de fato aquilo que está acontecendo no negócio. Um outro exemplo clássico, né, sobre a venda. Eu preciso aumentar as minhas vendas para aumentar o meu lucro. Mas, às vezes, a formação de preço ela está feita de uma forma incorreta. E quanto mais ele vender, pior vai ser o resultado do negócio. Então, a gente conversa bastante com esse empreendedor, com esse empresário, para entender o que de fato está acontecendo no negócio e atendê-lo da melhor forma. Final de semana eu fui comprar um frango caipira num negócio lá, o cara falou: rapaz, eu vou fechar. Vou fechar porque
o meu custo está muito alto, eu pago muito de aluguel, eu tenho esse custo, tem mais isso aqui, funcionário, está alto demais, meu custo está alto demais. Eu falei, mas o negócio é fechar ou é você diminuir esse custo seu? Se você já Isso aí. identificou que seu custo está muito alto, é porque você pode, de repente, cortar custo aqui. O Sebrae orienta também nesse sentido? Sim, certamente. Não só a redução de custos, mas talvez ele possa estabelecer a meta do quanto ele tem que vender. Porque muitas empresas, se não é uma prática nossa, né, no geral, o planejamento. Entendi. A gente vai fazendo e vai acontecendo, e quando está tudo bem, está tudo bem. Mas quando as coisas elas começam a ficar mais apertadas, né, a gente começa a sentir um pouco mais, e é quando a gente corre para pedir ajuda. E que bom que alguns correm para pedir ajuda. É porque outros não pedem ajuda e acabam tendo seus negócios fechados. Mas assim, ele poderia... Que, aliás, é o que nós estamos vendo todos os dias aí, né? Isso aí, ele poderia reduzir custos, como a gente também poderia estudar com ele, como ele está fazendo a formação de preço dele. Se ele tem meta, quantos clientes ele tem que atender por dia, por semana, por mês, para chegar ao resultado que seja interessante para ele. Como é que você está aprendendo lá, Fabrício? Tem pouco tempo de Sebrae, né? Tem, eu entrei em agosto, né? E o que eu tenho notado mais e aprendido muito... Você faz, você é agente A minha função territorial? Agente territorial aqui de Cachoeira de Itapemirim, tem eu e a Juliana, outra agente territorial. Isso é um programa que o Sebrae colocou no estado do Espírito Santo, né, que a gente tem metas a cumprir, de visitas, porque o Sebrae ele tem o Sebrae Porta a Porta, que vai lá, né, o Sebrae da minha empresa, que é o nome, né? Que é para estar junto com o empreendedor no negócio dele. Entendi. Então o Sebrae ele não fica só dentro do Sebrae. O Sebrae ele investe também para ir lá com a agente territorial, conversar e entender os negócios. E essa é a nossa função. E eu tenho visto... E como é que você vai visitar? Por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, aí eu ligo no Sebrae e falo que tem como pedir um agente aqui, é assim que funciona? Não, pode até ligar, pedir, aí a nossa gestora vai passar isso para a gente vai fazer essa visita. Agora, a gente está fazendo por regiões. Entendi. Então, fizemos de Zumbi, Nova Brasília, Altomarins, a outra, a gente está em outra, mas a ideia é abranger Cachoeiro inteiro. Entendi. Todos os negócios de Cachoeiro. E uma coisa que eu vejo, que eu acho muito importante, né, como o Luciano está falando, que a gente vê no empreendimento, que tem, por exemplo, fui no empreendimento, tem uma tornearia em Cachoeiro famosa, que tem mais de 30 anos. Cheguei lá, tem um torno, tem as peças tudo espalhadas, tem o seu, eu falei, rapaz, olha a marca que vocês têm. Então, o planejamento, o empreendedor ter, né, como você tem um programa, você tem uma marca rara. Sim. Aí daqui a pouco você vai vender só o microfone, você tem que vender a marca. Sim. Então, às vezes, o empreendedor ele vai ter que vender só o que tem, no grande negócio de 20, 30, 40 anos, que é de família, vai ter que vender o que tem lá, porque ele não se planejou, ele não sabe vender a marca dele, porque quando você chega na empresa dele, ele não tem um planejamento, não tem o lucro, não tem o que vendeu, não tem uma planilha. Então, o Sebrae ele ajuda muito a valorizar o seu negócio. Às vezes o empresário, ele confunde também o caixa da empresa com o bolso dele, não é isso? Isso. O cidadão quer comprar vai lá no caixa e pega dinheiro para comprar roupa, não é isso? Sem nenhum planejamento, isso tudo... Isso acontece muito, né? Com os pequenos negócios, a maioria ainda fica, mas uma coisa que me surpreende muito também, nessas visitas que eu faço, é que eles estão aprendendo a usar tecnologia. Então, no celular, às vezes, ele já baixou, já fez, por quê? Porque o Sebrae já chegou antes. O Sebrae tem 50 anos, então o Sebrae, ele tem essa... Só não chega no Sebrae quem não quer. Então, isso é uma vantagem que eu vejo. O empreendedor que eu estou visitando, ele já conhece o Sebrae. E se você perguntar qual a nota de mim, ele falou, é o melhor atendimento que eu recebi. Isso é gratificante trabalhar numa empresa assim, porque você vê que é uma empresa, né? Porque eu, por mexer com política, aí às vezes eles, né, ficam vê a gente, acho que é a prefeitura chegando. Quando eles já identificam quando a gente não estava sem uniforme, mas agora que já chegou com o uniforme, o tratamento é outro. Porque eles entendem o que é a função do Sebrae. Né? Interessante porque a gente fala de empresas, empresário, a gente fala, o dono da empresa do granito, o dono da loja e tal. E você falou que nessa visita por território, né, que você começou lá na região do Zumbi, e a gente precisa entender que lá tem empresa. Né? Muita empresa. Não é isso? Muita empresa. Bar, restaurante, o Zumbi sorveteria, hoje, de supermercado. De microempreendedores, deve ter mais de 500, né, Luciana? Que a gente está pesquisando, tem muita gente lá. É um número bem expressivo. É muito expressivo. Em Cachoeira, a gente tem quase 23 mil pequenos negócios, né? Só de microempreendedor, 14 mil microempreendedores então, imagina, individuais. 23 mil
CNPJ numa cidade de 200 mil habitantes. É relevante. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o que vocês encontram lá nesse mercado, lá nessa visita. O que é que falta para essas pessoas? Então, o que faltam para elas é mais a gestão do negócio, né? Que é o que o Sebrae está procurando ajudar. Né? Nós estamos em conversa direta, né? Diariamente com todos os empreendedores, com o governo municipal, estadual, todo mundo tentando buscar. Então, estamos até construindo em contrapartida um projeto para tentar fazer a prefeitura também fazer uma parceria junto com o Sebrae e dar consultoria, porque nós recebemos aqui em Cachoeiro 14 milhões de reais de ISS. Então, vamos dizer, se 1% voltasse para o empreendedor, que tem lá seu CNPJ que paga o ISS, nós estamos falando de 140 mil. Se fosse 5%, nós estamos falando de 1 milhão. Imagina quantos empregos geraria com quanto mais dinheiro envolvido nisso. O Sebrae, para você já faz um aporte financeiro grande em cima disso. Só o nosso projeto de agente territorial aqui no Espírito Santo está custando 22 milhões de reais. Então, é um grande volume de recursos que o Sebrae está investindo de volta dentro do empreendedor. Entendeu? E que os municípios, que o Estado também aportando isso, olha como é que o empreendedor, porque nós estamos falando de uma realidade. Hoje você não discute mais a associação de moradores, porque hoje tem um 56, tem um monte de mecanismo. Então hoje nós estamos discutindo associações de empreendedores. Empreendedores têm que se unir para a gente começar a ter uma facilidade para buscar o que é deles. Então, assim, a maior dificuldade, igual você perguntou, que eu vejo lá no campo é essa, é a questão deles terem um suporte melhor de tecnologia, um aplicativo para poder lá botar as contas, porque sai do papel. Porque daí o próprio aplicativo vai te dar o... não sei se você ou Luciana, diz que é o seguinte, que o bom é que eles estão sabendo mexer na tecnologia. Tem gente sabendo mexer. Sim, estão buscando isso até mesmo, porque já teve orientação do Sebrae, buscam também alguns aplicativos, né, no mercado. Eu estou usando muito isso aqui, porque o Globo Rural trouxe recentemente, há 2 domingos atrás, em 2 domingos, uma matéria, depois no domingo seguinte terminou a matéria, mostrando o queijo da Serra da Canastra, Minas Gerais. Não sei se alguém de vocês viram. Eu achei muito interessante, porque aqueles pequenos agricultores lá, fazendo queijo mais profissional, os caras bons, né? E aí eu fui entrar na internet para ver como que eu fazia para comprar aquele queijo. E aí o que me aconteceu? Eu encontrei várias empresas vendendo aquele queijo daquele produtor pequenininho, inclusive americano, vende. Se você conta lá, como comprar queijo da Serra da Canastra, vai aparecer lá a quantidade de sites, de empresas vendendo aquele queijo. Falei, olha a tecnologia aí, os caras vendem para o mundo. Pequenininho e vende para o mundo. E aí o Sebrae orienta essa questão da tecnologia. Você fala, Luciano, depois do intervalo comercial, tá bom? Intervalo é rapidinho, voltamos já já. Segura aí, rápido. Vamos seguindo com o nosso programa. Hoje falando com Luciana Nogueira e Fabrício, estamos aqui falando de Sebrae. Aí, antes do intervalo, Luciana, eu falei aqui da questão do queijo lá da Serra da Canastra, Minas Gerais. Que quando eu entrei na internet, falei, encontrei ali para chegar uma semana depois, 2 dias depois. Eu achei aquilo, o mar lá, aquele pessoal do interior, né, aquele produtor pequeno, mas fazendo queijo artesanal, e na internet. Né? Isso. E aí, por exemplo, o bordado de Cachoeiro, por exemplo, o artesão de Cachoeiro que produz peças maravilhosas, a importância disso, né? A importância disso. O Sebrae orienta nesse sentido também? Sim, com certeza. A pandemia, por exemplo, ela veio para antecipar algumas tendências, né? A gente olha o lado ruim das coisas, mas também, por incrível que pareça, teve um lado bom da pandemia, que foi o crescimento do mercado digital. Né? Muitos empreendedores eles tiveram que se reinventar para continuar no mercado. E o digital ele explodiu nesse momento. Então, hoje, esse empreendedor que não está no digital, ele está perdendo. Ele está perdendo consumidor. Então, quando você encontra o queijo da canastra, por exemplo, lá na Americanas, quando um pequeno empreendedor poderia imaginar vender na Americanas, né? Na Casas Bahia. Imagina. Então, hoje ele tem esse acesso através dessas plataformas, né? Chamadas de marketplace. Ele pode colocar ali o seu produto disponível no Mercado Livre, né? No Shopee. Então, ele tem esse acesso facilitado. E ali ele já tem um mercado procurando pelo produto.
E isso facilita muito, né? A gente, recentemente, em uma conversa com empreendedores, a gente falava sobre isso. Clientes de Cachoeiro, por exemplo, comprando produto de Cachoeiro no Shopee, sem saber que o produto era de Cachoeiro. Porque aquele cliente, ele não é, naquele momento, cliente daquela loja. Ele é um cliente da Shopee. Sim, sim. Então, lá dentro, a gente já tem um mercado sensibilizado. Então, o empreendedor que não está antenado nesse mercado digital, ele está perdendo mercado. Verdade. Quando eu estava montando esse estúdio aqui, esses microfones que vocês estão falando neles aqui, eu fui para comprar no Mercado Livre. E aí daqui a pouco eu fui conversar com uma pessoa, vendedor, sabe de onde? Interior de Muqui. Aqui, eu não comprei porque ele não tinha o microfone que eu queria, né? Mas comecei aqui vendendo para o mundo. Aqui interior, roça aqui de Muqui, lá no interiorzão mesmo. E o menino vendendo produto lá. Isso aí. E é muito legal. Mas como é que está o coração do empreendedor nosso aqui da região, quando vocês falam da importância, da necessidade, na realidade, de estar inserido nessa questão do digital? Como é que é? Como é que ele recebe isso? Bem ou ele fala, não, tá assustado? Como é que vocês veem isso? Há uma boa aceitação. Até porque, quando a gente fala de digital, a gente não está falando só de montar um e-commerce, de ter um site. Sim. Ele pode ser digital vendendo no WhatsApp dele, por exemplo, desde que ele tenha o quê? Condição de responder esse cliente. Porque, por outro lado, a gente também fala que você está no digital, né? Você vai montar uma loja virtual, você vai vender pelo Instagram, pelo WhatsApp. Um virtual é como se você estivesse montando um negócio no deserto. Sim. Porque se você monta uma loja e você não faz nenhuma ação, você não divulga, você não faz nada, você ainda tem chance de vender porque pessoas vão passar ali na frente, né? Isso. Mas no digital, você monta lá o seu Instagram comercial e você começa a divulgar o seu produto. Se você não tem seguidores, se as pessoas não sabem que você está ali, né? Se você não tem uma estratégia, você não sabe quem é o seu cliente, enfim, você não se organizou, não se planejou, né? Que foi o início da nossa conversa. Como é que as pessoas vão saber que você está ali? E uma outra questão também é sobre a assistência que você dá para esse consumidor. Então, quando você entra numa loja, você tem vendedores. Se esse vendedor não te atende, você está procurando pelo produto. Se você não é atendido, você faz o quê? Você vai para outra loja. Isso aí, a mesma coisa no digital. Se você pergunta informações sobre o produto e ninguém te responde, você vai embora. Então, assim como no físico, o virtual, ele também precisa de assistência. Nós estamos falando de qualificação, que a gente fala tanto de qualificação, né? O mecânico ele tem que estar qualificado para executar o trabalho dele. O pintor de parede, ele tem que ter qualificação para ele pintar bem. Para vender na internet, é a mesma coisa. A mesma coisa. Não é isso? A mesma coisa. E torna também o desafio maior para quem está no físico. Porque se você tem a facilidade de comprar, que no seu intervalo de trabalho você está com uma loja na sua mão com o seu celular. Então, se você tem essa facilidade, o físico ele tem uma responsabilidade ainda maior de te entregar diferenciação. Experiência, bom atendimento. Porque para você deixar de sair, para você deixar de comprar no celular e sair até o comércio para ter a experiência do comprar, essa experiência tem que ser muito encantadora. Né? Então, a loja física ela vai ter cada vez um desafio maior de se tornar o chamado ponto de experiência, né? E de boa experiência. Porque senão o consumidor ele vai... Quem está vendo a gente aqui agora não teve contato com o Sebrae, como é que faz? Vai lá direto? Não vai? Marca um horário? Isso, como é que funciona? A gente tem a nossa central de atendimento, que esse empreendedor ele pode fazer o agendamento do seu atendimento. Essa central ela é nacional, então de onde ele estiver ele pode ligar. É um 0800? É um 0800 e esse 0800 também é o nosso WhatsApp. Ah, tá. É o 0800 570 0800. Aí eu estou em Cachoeiro, eu quero falar com o Sebrae, eu vou lá e vai ter essa opção. Isso, onde ele estiver ele pode ligar para o 0800. Aqui a gente tem o nosso telefone local também, pode fazer contato com a gente. O nosso local é o 28 3521 0880 e o nosso WhatsApp local é o 28 98804 6453. Fabrício, costuma muito cidadão, às vezes está com o negócio dele, ele quer correr, às vezes está apertado, precisa de um fluxo de caixa, ou precisa fazer um investimento, e ele precisa, às vezes corre no banco e pega um empréstimo com juros altíssimos que ele consegue pagar. Se ele vai lá no Sebrae e conversar, olha, eu estou querendo pegar um empréstimo aqui de 20 mil reais para investir no meu negócio e tal, tem alguém lá para orientar? Tem? Pode dizer, não pega, porque isso aqui não... você vai
pegar isso aqui, vai pagar um juro muito alto, não compensa? Tem essa orientação? Então, essa orientação financeira que o Sebrae presta, né? Muitas abordagens que eu tenho, assim, o Sebrae empresta dinheiro, né? O Sebrae tem, o quê? Ele entende o empreendedor, faz o levantamento. Primeiro, para você pegar algum valor, você tem que ter garantias. Sim. Então, o Sebrae orienta muito nisso, né? Se você tem lá seu plano financeiro direitinho bem montado, você vai levar isso para o banco. Né? E o Sebrae está, sim, tentando trabalhar essas linhas, o Sebrae está fazendo suas construções, mas o primeiro momento é o quê? É o empreendedor saber que o dinheiro não cai do céu, não vai vir um empréstimo porque ele quer e precisa daquele dinheiro. Ele tem que provar que precisa daquele dinheiro. Então, o Sebrae, nessas orientações financeiras que o Sebrae dá, e nesse planejamento do negócio, isso é o grande valor do negócio. Né? Então, com o valor de negócio pronto para você mostrar para você uma tomada de empréstimo futura, você vai ter vários bancos querendo te emprestar aquele recurso para você poder negociar valores. Então, toda vez que eu sou abordado na rua sobre a questão de empréstimo de dinheiro, eu falo assim, não, o Sebrae vai te ajudar, te mostrar o seu negócio para você conseguir ter essas tomadas. No né? negócio, o Bundes, às vezes, ele tem lá o empréstimo com juro baixíssimo. Aí o Sebrae orienta, ó, isso aqui cabe, isso aqui, se chegar lá no Bundes, você tem essa possibilidade. Tem isso? O que a gente preza com o empreendedor é o planejamento para acesso a crédito. As linhas de crédito, elas são disponíveis no mercado. O Bundes é uma opção, como ele pode procurar o banco de relacionamento, mas a grande questão é que se ele não estiver organizado, o crédito ele é bom, porque ele vem e o dinheiro está ali disponível no caixa. E se ele não está organizado, é uma dívida. No próximo mês é mais uma conta para ele pagar. Então ele precisa de saber se eu quero 30 mil reais para colocar aqui no meu capital de giro. 30 mil reais é suficiente? Porque se não for 30, for 50, no mês que vem você não vai conseguir mais 20. Então, a conta que a gente faz com ele é esse o recurso necessário, de fato? E a segunda conta é, essa parcela cabe no seu orçamento? Ou esse dinheiro, ao invés de te ajudar, ele vai te prejudicar? O empresário paga para essa orientação? Alguns produtos do Sebrae são parcialmente subsidiados, muitos são 100% subsidiados pelo Sebrae, e esse empreendedor tem acesso à orientação gratuita. O que não é gratuito chega a ter 90% de subsídio do Sebrae. Então, se ele fosse contratar no mercado, ele pagaria um valor muito maior do que 90% através do Sebrae. Isso aí, através do Sebrae. Então, o grande benefício do Sebrae, além de ter a orientação especializada, ele tem o valor subsidiado. Então, ele paga uma pequena parcela de contrapartida quando há necessidade de pagar. O Sebrae consegue atender todo mundo? Todo mundo que eu digo o seguinte, o número de pequeno, grande, médio empresário procura o Sebrae para essa orientação e tal. O Sebrae tem estrutura para atender todo mundo? Sim, o público do Sebrae é a micro e pequena empresa, o microempreendedor individual e aquele que quer montar um negócio. Então, a gente atende até a empresa de pequeno porte, que é aquela que fatura até 4 milhões e 800 bruto anual. Esse é o público do Sebrae. Quem procura mais? Quem já está no mercado ou quem quer abrir um negócio? Quem quer abrir um negócio. É mesmo? Quem quer abrir um negócio. E o que as pessoas querem abrir na nossa região? Mais, em número assim? Dá para falar disso? O que a gente mais tem a gente vai por CNAE, né? Por Código de Atividade Registrado, a gente se destaca aqui loja de roupa, lanchonetes e o setor de beleza. Salão, barbearia. Que bacana, legal. Alguma coisa mais que nós ficamos sem falar aqui, Fabrício? Não? Falamos, né? Fiquei tão feliz em ter vocês aqui falando dessa coisa tão importante. A gente fala muito aqui no programa de qualificação profissional, a gente fala muito disso, né? Porque eu estou sempre passando aqui para as pessoas as vagas que são oferecidas pelo Cine. Muitas vagas. E às vezes não preenche, a gente percebe que não preenche, essas vagas não são preenchidas, porque falta essa mão de obra qualificada. E nós estamos falando aqui de uma qualificação que o Sebrae oferece lá, que é a qualificação do pequeno, do microempresário lá, que é a mesma coisa. Isso aí. Posso deixar um convite, Parrado? Claro, aproveitando, vontade, então? por favor. Na quarta-feira, às 14 horas, a gente tem uma palestra chamada Como se tornar um microempreendedor individual. E de onde o empreendedor estiver, ele pode participar com a gente, porque a gente faz essa palestra pelo WhatsApp. Ah, que bacana. Então, a gente faz um grupo, insere os empreendedores pelo WhatsApp. Como é que faz? Só mandar um WhatsApp pra gente, pro nosso 28 98804 6453, falar assim, eu quero participar da palestra do MEI. Por favor, repete. 98804 6453. Vai ser às 14 horas. E o bom que a gente está falando aqui de tecnologia, né?
Ah, Luciana, eu não estou disponível às 14 horas, estou no trabalho, não tem problema. Entra na palestra, silencia o WhatsApp ali, depois você vai ter a informação todinha no seu telefone para a hora que você estiver disponível, você acessar a informação. Bacana, legal. Muito, muito bom. Quarta-feira, 2h. Isso aí. Tá, obrigado, Luciana. Obrigado por ter vindo aqui. Uma honra conhecer você e ouvir você aqui. Obrigado, eu que agradeço. À disposição. Fabrício, obrigado, amigo. Um abraço. Bom rever você e obrigado aí pelas informações, pelas orientações, amigo. Obrigado. Obrigado você, Parraro, pelo trabalho excelente que você presta sempre para a sociedade, né, de Cachoeiro, em especial, que nós moramos aqui. E obrigado por mais convite, né? É uma honra sempre estar com você aqui e ter essa oportunidade de falar sobre o Sebrae, né, que eu estou me encantando com o serviço do Sebrae. Que isso é maravilhoso, né? É um trabalho maravilhoso que você vê, né? Nós estamos falando de 24 CNPJs aqui que o Sebrae atende, 24 mil. Nós estamos falando de uma grande parcela da população de Cachoeiro que precisa do Sebrae, precisa desse atendimento cada vez melhor, para não gerar mais desemprego, né? Porque o empreendedor, nós queremos que ele gere emprego. Então, futuramente, se for 24 mil CNPJ, quantos empregos não estão envolvidos nisso? Porque hoje é uma realidade, né? A gente tinha Itapemirim, tinha Nassau, tinha grandes empresas, nós não temos mais. Agora é o pequeno negócio, é o médio negócio que sustenta as famílias. Obrigado, amigo. Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão, para você um beijo, fica com Deus. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência sempre. Nosso encontro sempre marcado, 7h30 da noite aqui no canal 13.1. Beijo para você.